Alô? Quando eu falo no microfone, ele não sai aqui. Ele sai aí, certo? Mas aqui no ambiente não. Tá ótimo, obrigado. Eu vou acender. Bom, vamos lá. Então, minha voz não está saindo aqui, né? Está saindo, acho que só gravada, né? Tá bom. O objetivo hoje era a gente conversar sobre bainha do nervo óptico. A intenção era uma aula de bainha do nervo óptico e Doppler transcraniano, mas eu cortei ela para a gente fazer em duas, porque é isso que a gente está falando, assim. A gente não absorve muita informação ao mesmo tempo. Então vamos focar numa mais curta, daí a gente faz uma segunda aula sobre Doppler transcraniano, que é um pouquinho mais denso, isso não é muita informação, tá? E de novo eu mandei aquele videozinho para que vocês pudessem assistir, com o objetivo de ter algum background para a gente poder assistir essa aula daqui. Vamos lá. Então, qual que é o plano, então? Da gente, em 20 a 30 minutos, falar sobre bainha do nervo óptico, de que vocês consigam, ao sair dessa aula, falar, assim, entender por que a bainha se altera quando tem aumento da pressão intracraniana, entender como aplicar, entender como usar isso no dia a dia, e suas limitações também. Então, o programa da aula é falar de anatomia, proposta, ou seja, o que a gente se propõe quando a gente mede a bainha do nervo óptico, como é que é feita a técnica, o que é o nosso normal, o que não é o normal, valores de corte, que vocês me mandaram isso por WhatsApp, quase todos vocês, e a variação com a avaliação seriada, ou seja, se eu posso usar a bainha do nervo óptico de maneira dinâmica para tratar um paciente com hipertensão intracraniana. Então, esse que era o plano. Começa com a anatomia. A Flávia, aqui presente. Ai, que vergonha, gente. Mandou aqui. A bainha do nervo óptico é envolvida pelo líquor. Quando há elevação da pique, acumula líquor na porção mais anterior da bainha, que tem maior distensibilidade. Justo? E aí, Lu? Você concorda? Uhum. E aí, comenta um pouco disso aí. Exato. Eu achei que era sangue, eles mudaram, mas depois eu colei e eu vi que era esquerdo. Entendi isso aí. E por quê? E aí? Mas assim, no fim é líquor que está envolvendo tudo. Gabriel. Se for uma situação muito estressante, não precisa, eu passo... Na verdade, era porque às vezes envolve assim, na hora que pensando que ele envolveu o quê? Porque você tem o nervo óptico, aí você tem aí realmente ficou líquido em volta, aí em volta depois ficam as meninges, fica a dura, pelo que entendi, e a retinária. No fim, o nervo óptico ele é como se fosse uma extensão do nosso cérebro. Então, tudo que envolve o nosso cérebro está envolvendo o nervo óptico, certo? Então, vamos lá. Aqui, na imagem, eu sei que quando a gente coloca com a luz acesa, ela fica ruim de ver, talvez na tela fique melhor. A gente tem, então, a pia mater, que envolve a aracnoide, então aqui eu tenho as trabéculas, aqui abaixo da aracnoide, no espaço subaracnoide, e a dura mater. Num corte do nervo óptico transversal, a gente vê que toda essa estrutura se mantém. Então, eu tenho a dura mater aqui. Aqui, então, eu só fiz uma flechinha que está um pouquinho mais justaposta, então aqui a aracnoide, então esse é o espaço subaracnoide, e aqui a aracnoide. Então ele fica exatamente com a mesma configuração do que a gente tem que envolve todo o cérebro, certo? E aí, por sistemas de vasos comunicantes, se por acaso eu tenho líquor em volta do cérebro aqui, e eu tenho líquor em volta do nervo óptico, qualquer transmissão de pressão, isso vai se reproduzir, tá bem? Tem alguns estudos com anatomia de nervo óptico que vê que, na verdade, o espaço subaracnoide ele não é igual em todos eles. Então, aqui você vê em cortes diferentes. Você vê que quando você está aqui próximo ao final do nervo óptico, à extremidade ocular, ele é uma estrutura totalmente trabeculada, e ao invés do que a gente pensa que ele é só um espaço totalmente livre, no qual o líquor se flui livremente, ele é todo meio trabeculadinho. E se ele tem esses septos, ele consegue sim se distender por vasos comunicantes, mas não é tão fácil quanto a gente pensa, como se fosse livremente, tudo bem? Dá para entender isso? E ele tem essa carinha aqui de fundo de saco, tá vendo? Então aqui é a extremidade final em fundo de saco.
E aqui, como é um fundo de saco, essa porção final ela é um pouquinho mais rígida, então não se distende tanto. E essa porção não tão final, já não tão distal, ela não é tão rígida. Então, por isso que quando a gente vai fazer a medida, quase todos vocês me mandaram que, quando eu meço a 3 milímetros. Então, eu não meço justaposto ao olho, justamente porque como é um fundo de saco, se for muito justaposto, não distende. Tudo bem? Ok, então tá aqui. A ideia é de que, em continuidade com o cérebro, eu tenho as meninges e aqui eu tenho um fundo de saco, e que o líquor pode fluir livremente em torno disso, mas, diferente dessa imagem, que é um desenho onde está muito livremente, eu tenho sim várias trabéculas e vários septos que podem dificultar um pouco essa distensão e dificultar um pouco o retorno à sua condição normal. Ficou? Beleza. Então, qual que é a proposta? Quando eu meço a bainha do nervo óptico, depois eu vou falar um pouco sobre a técnica. A ideia é que a bainha seja um reflexo da pressão intracraniana, por sistemas de vasos comunicantes. Tá? Então, eu vou conseguir estimar a pique, ou pelo menos definir se a pique está alta ou baixa, baseado no quanto esse fundo de saco se distendeu, porque a pressão foi transmitida para ele num ponto de menor pressão e conseguiu se distender. Tá bom? É fácil de realizar, eu consigo fazer isso à beira-leito. É fácil de repetir, é diferente de você ter que fazer uma tomografia toda hora, então você consegue fazer isso à beira-leito, e é um método não invasivo. Então a proposta é que seja uma maneira de fácil acesso para estimar a pressão intracraniana. Logo, é uma maneira de eu conseguir diagnosticar a hipertensão intracraniana, talvez tratar mais precoce, e talvez avaliar se a minha medida teve efeito ou não. Concordam? Qual que é a técnica? Então, o que a gente vai fazer? O transdutor é um transdutor linear, ou seja, transdutor de alta frequência, porque eu quero uma profundidade baixa, então 2, 3 centímetros já é suficiente. Então, um transdutor de alta frequência, que eu vou posicionar aqui acima da pálpebra do paciente. Vocês já fizeram em vocês, alguma vez? É desconfortável, porque aperta o olho, ainda mais que a pessoa que está fazendo geralmente se distrai em focar a imagem. Mais ou menos vocês vão acabar. É só porque eu tô fazendo um técnico aqui para mexer nos 40 minutos. 40 minutos? Desculpa. Então, é o linear que eu vou colocar acima da pálpebra. Tem que tomar cuidado justamente com a pressão que a gente faz. E a imagem que eu vou ter é essa daqui, que vocês conseguem ver o globo ocular, conseguem ver a bainha, então se for ver aqui na imagem está um pouquinho melhor. A gente consegue ver o nervo óptico propriamente dito, que é essa imagem mais hipoecogênica, mais pretinha por si só, por assim dizer. E em volta do nervo óptico, eu tenho o que seriam as meninges, que é a bainha propriamente dita, que forma essa sombra um pouco mais acinzentada. Vocês conseguem ver ou querem realmente que eu apague a luz? Dá para ver? Então, adianta eu medir o nervo óptico? O líquor vai distender o nervo óptico? Não. Então eu tenho que medir a bainha. Ela vai se distender como uma extensão da pressão que foi transmitida aí pela pressão intracraniana. Então, a gente vai, como é um fundo de saco, eu vou para 3 milímetros do globo ocular. Então, às vezes, a gente fala, mas é do globo mesmo? É onde acaba o preto. Tá preto, parou o preto, virou mais branquinho, é ali que você vai medir. 3 milímetros para baixo, e aí eu vou medir o diâmetro da bainha, que seria a sombra ao redor do nervo, e não do nervo propriamente dito. Tá bom? A imagem que vocês vão ver é essa daqui. Então, aqui o nervo, e aqui a bainha, essa sombrinha ao redor. Às vezes, o paciente ele tem um olhar meio de varredura, fica difícil até de você conseguir achar qual que é o ponto porque ele começa a lateralizar, você acha a bainha, depois você perde, porque o paciente está com um olhar meio de varredura. O que você pode fazer é conseguir uma imagem, pausa, corre no trackball do seu ultrassom para conseguir achar o melhor ponto, e lá você faz a medida. É descrito que, como tem um pouco de desconforto daquele gel que entra no olho e começa a arder o olho, algumas pessoas colocam como se fosse um tegaderme acima do olho do paciente para proteger o olho com esse desconforto, que foi o vídeo que eu mandei para vocês. Eu não coloco de rotina um tegaderme, mas eu não faço de rotina no meu olho, então talvez eu seja mais permissivo com o olho dos outros. Esse risco existe. Né? Então é melhor que a gente pelo menos tome cuidado em limpar bem o olho, em tomar bastante cuidado. Eu vou fazer 3 medidas. E eu vou tirar a média dessas 3 medidas que eu fiz da bainha do nervo óptico. O ideal é que quando você faz uma nova medida, não olhe tanto quanto deu o valor que já está se fazendo, porque a gente tende a procurar o valor que a gente quer, sabe? Então, se puder bloquear, não olhar o valor que está aparecendo ali, porque é que nem via de saída do ventrículo esquerdo. Você sempre acha 2, né, a via de saída do VE.
Você fica lá, você mexe a sua medição até chegar em 2. E como às vezes o ultrassom, a imagem não é tão clara, a gente pode modificar muito se a gente quiser realmente. Paciente em posição supina, 20 a 30 graus. Então aí, no final do globo ocular a 0,3, então a 3 milímetros. E eu vou medir o diâmetro da bainha do nervo óptico e não do nervo óptico propriamente dito, que é o que está nessa imagem aqui. Nervo, bainha. Tá bom? Olha ali também uma outra imagem que está um pouquinho mais bonitinha. Tomar cuidado com lesão. Qualquer coisa que a gente mexe com ultrassom, até em estruturas mais duras, ou na verdade onde a gente acha que não vai machucar nada o nosso paciente, eu vou fazer um eco. Não vou machucar de jeito nenhum, porque eu não vou machucar o tórax do meu paciente. Mas a gente já viu o paciente fazer hematoma, que está plaquetopênico, que ele faz hematoma, porque a gente acha que tem que encostar no coração, às vezes, para fazer a imagem. Então, tenta não aprofundar muito. Então, tenta sempre apoiar sua mão no paciente, na testa, na fronte, para você não aprofundar demais e você perceber na sua mão qual é a força que você está fazendo em cima do olho do seu paciente. Quando vocês forem fazer Doppler, a gente vai falar isso, a mesma coisa que vale quando a gente faz aquele Doppler no paciente cranectomizado, que a gente está discutindo. Porque é o cérebro do paciente que está aí embaixo, você não quer ficar forçando para cima do cérebro do paciente. Então apoie a sua mão, porque você sente na sua mão qual é a força que você está fazendo. E lembrar que o ultrassom tem uma coisa chamada índice térmico e índice mecânico. É o quanto ele vai vibrar e o quanto que ele vai aquecer, já que tem vibração. Se esse valor ultrapassar 1 no índice térmico ou 0,23 no índice mecânico, você tem um risco maior de fazer lesão de retina, tá? Então, cuidado, porque aí uma coisa que pode ser benéfica e te auxiliar no diagnóstico, ela passa a ser deletéria para o seu paciente. Então, sempre chequem se o índice térmico e mecânico estão adequados. Como que muda isso? Fala, mas se estiver alterado, como é que eu vou mudar? Como que eu vou fazer ele ficar mais baixo? Em geral, no preset do seu ultrassom, sabe que você coloca, vou fazer um ultrassom de vasos, vou fazer um ultrassom de nervo, vou fazer um ultrassom de... Não sei porque o nosso ultrassom lá em cima sempre aparece em bolsa escrotal, né? Então muda o preset, que isso muda como é que vai ser a vibração do cristal piezoelétrico, e isso vai mudar o índice térmico e o índice mecânico, tá bem? Então é assim que vocês vão modificar. O que eu vou ter como normal? E aí vem mais... Olha lá, Frederico. Boa. E aí, Frederico, quando eu mandei para ele o que era o normal, ele colocou, com relação ao corte, o que já li, boa, curti que você leu, mantinha algo entre 5 e 6 milímetros. Acredito que se quiserem utilizar como rastreio para indicar um outro exame complementar, faria mais sentido utilizar um valor mais baixo, 5 milímetros. Porém, acredito que o ideal, que nem sempre será possível, seria saber o valor prévio com ausência de suspeita de deficiência craniana, pois então a variação aferida teria melhor correlação com o verdadeiro incremento da deficiência craniana. Cara, isso aqui tem um livro, tá lindo. Pô, então, realmente, se o normal varia de uma pessoa para outra, se tem uma variação entre indivíduos, é importante eu saber que um pouco de variação realmente pode ser de um indivíduo para o outro. Então, o que a gente vai achar na literatura de quais são os valores normais de bainha do nervo óptico? Então, tem várias publicações de avaliações de indivíduo normal. Trago aqui essa, que foram 50 exames, onde a média era de em torno de 3,3 milímetros. Uma boa correlação intra-observador, ou seja, eu fiz 3 medidas, elas se correlacionam bem, e inter-observador, ou seja, inter e inter. Ou seja, eu fiz e o Douglas fez, a nossa bate com uma variação pequena, tá? Então é confiável porque eu posso ter feito no meu plantão, passo o plantão, você faz no seu, e ainda assim seguem as medidas. Mas você tem outras publicações que mostram valores mais altos. Então essa aqui é em 40 indivíduos alemães, e aqui ele tem então uma média de 5,4 com mediana de 5,3. Aí fala, pô, mas se o normal pode ir de 3,3 a 5,3, como é que eu vou fazer? Realmente, o ideal é o que você sugere, que eu tivesse um valor prévio desse paciente para conseguir identificar, bom, se ele variou, definitivamente nele não é o normal. Então isso faz sentido, se um paciente talvez chegou com algum TCE que ele ainda não tem deficiência craniana, você tem uma avaliação inicial para saber qual que é o basal deste paciente, e aí você consegue comparar na evolução dele. Inclusive, algumas condições, a expectativa de edema não é na fase aguda. Então, se tem uma cerebral média maligna, que está numa fase inicial, o paciente chegou, então ele acabou de ter um evento isquêmico, e ele ainda não tem muito edema, talvez entender previamente como é que é a bainha desse paciente te ajude lá na frente, porque realmente existe bastante variação entre indivíduos, tá bom? Sabendo que o normal pode variar muito, e que idealmente eu preciso fazer uma avaliação pré, eu preciso pensar o que eu vou pensar de alterado, eu vou utilizar de alterado. Porque qual que vai ser meu valor de corte se uma coisa pode ser normal de 3,3 a 5,3? Aí danou-se. Então o que eu vou usar de alterado? Aí é exatamente o que a KT tinha colocado, de que toda vez que você quer colocar um ponto de corte numa coisa que é uma variável contínua, isso já é difícil. Você coloca o corte para cima, você ganha por um lado de especificidade e perde sensibilidade. Coloquei o corte para baixo,
eu ganhei sensibilidade, perdi especificidade. Tudo bem? E aí o que a gente pode fazer é definir extremos, que é o que a maior parte das pessoas faz, que é o que a gente vai usar. Então aqui o Gabriel colocou, nesse caso, este Gabriel, que o corte que eu tenho na cabeça é 5,6. Mas na prática, então você tem uma e você desencana o que você tem na cabeça. Você tem, não, quanto que é o certo? 5,6. E o que você faz? Não faço o que eu faço. Mas na prática eu uso menor que 5, como favorecendo não ter epicentro craniana, e 6 como favorecendo ter epicentro craniana. Então você usou um valor de corte baixo, indo atrás de sensibilidade, e talvez de precisidade com um valor de corte mais alto. Nessa meiuca, eu curti o termo, iria atrás de outras ferramentas para mudar alguma conduta. Então faz sentido, talvez, realmente, se você tem uma coisa que é gritante ser mais alterada, você já definiu uma conduta, porque um 6,5, um 6,7, ela está fora de quase todas as variações interindivíduos. Então você já pode definir uma conduta. Se ela está bem baixinha, ela está fora do anormal em quase todos os indivíduos. Então aí sim você também pode definir uma conduta. Então talvez realmente menor que 5 eu possa descartar, acima de 6, e esse meio, na verdade, um 4,8 e um 5,8 é o que mais tem em literatura, tá? De valor de corte. Aqui eu só trago uma meta-análise, porque não tem sentido, existem diversos estudos a respeito do tema. Então, se for ver, foram 2.109 nessa meta-análise do ano de 2019, e aí tem qualidade de estudo, 10 indivíduos, 15 indivíduos, eu fiz nos chineses, fiz na população chinesa, fiz nos americanos, então isso muda muito. E quando eu vou colocar todos esses dados, o pool dessa meta-análise, ele mostra aqui que você tem uma sensibilidade que é cerca de 90%, com uma especificidade também em torno de 90%, para um valor de corte que também pode variar nos estudos entre 4,8 e 5,8 até 6. Qual o valor que eu, pessoalmente, acho mais interessante? A maior parte dos estudos maiores e que utilizaram como valor de referência para ser pressão intracraniana, que era medida realmente da PIC por DVE ou por PIC propriamente dita, usaram 5,6, 5,8. Então eu uso para mim como corte 5,8. Embora tenha estudos menores, sim, ou estudos com PIC e DVE com cortes mais baixos. Mas eu tenho, geralmente, por descartar aqueles estudos que usaram tomografia para correlacionar com PIC, porque aí tem muita subjetividade na avaliação, é por compressão de cisternas. Então, os principais estudos que usaram PIC ou cateter de DVE usaram esses valores um pouco mais altos, 5,6, 5,8, e tendo em vista que na população normal eu posso chegar a valores de 5, 5,5, 5 e 6, eu uso como corte para definir intervenção 5,8. Tudo bem? E aí? O que vocês usam no dia a dia? KT, no seu dia a dia. Ontem eu fiz uma enquanto eu almoçava e aí? O que você usaria? Eu acho que eu queria pensar um pouco mais parecido com o Gabriel, acho que vai depender muito do quanto eu acho já que o cara é teste ali, que aquele cara vai apresentar bem alterado. Talvez se vier um pouco também. Mas talvez, se você acha que, então, esse paciente, ele tem uma habilidade pré-teste alta, ele já tem uma tomografia que tem um certo edema, você já tem uma suspeição clínica alta e o valor vem já de 5,8 ou 5,6, talvez você seja mais permissivo e já trate. Você só não vai tratar se vier realmente muito baixo. Mas você fala, bom, eu achava que era, mas vem um valor de corte muito baixo, talvez eu não vou tratar. Então, a minha sensação, no dia a dia, o que eu faço? Se eu não tenho um valor prévio, como o Frederico colocou, se eu tivesse um valor prévio de 4 e ele foi para 5, acho que 5 faz sentido. Agora, se eu não tenho esse valor prévio e vem um de 5, eu geralmente tendo a usar outros exames, outras ferramentas para auxiliar. Então, tenta juntar junto com o Doppler para ver um IP, tenta ver como é que está a tomografia, se esse paciente tem sim um catéter ou não. Então, eu usaria outros dispositivos para conseguir me ajudar. Tá bem? E aí, Thierry? É ruim para você definir conduta, porque tem essa baita variabilidade. Se você acha que ela sozinha é ruim, você não usa, porque... Só porque se grava, então, o que você está trazendo aqui no fígado, como são pacientes com insuficiência hepática, e uma das causas de morte é edema cerebral, vocês estão fazendo tanto com o objetivo de aprender a técnica, quanto de um rastreio para que, se por acaso esse paciente evoluir com hipertensão intracraniana, vocês terão visto inicialmente, isso faz sentido até pelo contínuo do segmento do paciente. De corte, vocês não têm um número muito claro, vocês viram alguma alterada? E alterado o quê? Tipo, alterado
5 e 2 ou alteraram 6, 6 e 3? Então vocês têm um paciente com 6 e 6. Parecia que estava bastante inchada. Então, um paciente com 6 e 6, um com 7 e 5. E na avaliação desses pacientes, eles tinham edema cerebral? E é sugestiva de edema ou não é sugestiva? Legal, legal. Então, talvez a tomografia dela não tenha uma imagem muito sugestiva de edema, mas possa ter um sistema hipertensivo que a tomografia não tem herniado nem nada desse sentido. Entendi. Então é possível que o 6.6, a tomografia não era sugestiva de hipertensão craniana, embora a gente até possa ter, não, um sistema esteja hipertenso sem a tomografia com sinais de herniação, mas foi anterior à piora clínica dela e aumento da amônia. Não deu nem para ver. Entendi. Beleza. Então, o que eu iria aqui? Menor que 5, em geral, tende a ser normal. 5, acima de 5.8, alterado. E, de novo, existem pacientes nas cortes que estavam em casa, normais, com valor acima de 5.8. Tá? Então, colocar um valor de corte absoluto é ruim. E nessa meiuca, como diz o Gabriel, talvez eu tenha que lançar mão de outros recursos. Então, ela é muito limitada para conseguir bater o martelo. Ela é uma ferramenta adicional para fazer o diagnóstico. Tudo bem? Aí, calma. Aqui, esse vídeo, eu não sei se ele vai passar. Depois eu volto nele. Em alguns casos, um de vocês me mandou acho que não sei se foi o próprio Federico, e quando isso é mais prolongado, será que isso vai se alterar? O que muda? Em alguns casos, que é o que a gente vê talvez com o oftalmo direto, que é o edema de papila, propriamente dito, que isso começa a modificar a papila, eu consigo até ver isso no ultrassom de bainha do nervo óptico, porque aí você consegue realmente ver uma projeção da papila. Então isso pode acontecer, mas aí já é uma situação que é mais prolongada. Geralmente variações agudas, que são as situações que a gente vê na UTI, não cursam com esse tipo de alteração. Aqui no vídeo, ó, deixa eu ver se aparece, ó, tá fazendo a ultrassom de bainha. Lembra que eu falei para vocês que você fica movimentando a mão, e aí às vezes você tem que dar um pause para ser a melhor imagem. E aí, ele não fica muito bom o vídeo, né? Bom. Bom, enfim, mas vocês viram que ele tem a papila um pouquinho proeminente, e vocês viram que conforme a mão do avaliador vai movimentando, você consegue ver melhor ou pior a bainha, então você pode pausar e correr para conseguir ver um pouco melhor. Catei aí. Porque aqui é a questão da variação. Então a gente discutiu que, bom, o normal pode ter de 3.3 a 5, aí seria legal ter avaliado um paciente antes. Eu vou considerar talvez como alterado acima de 6. Se for menor que 5, eu estou de boa, então eu não vou fazer nada. Mas e se eu definir que esse paciente está alterado? Então eu segui o conselho, eu tinha feito uma bainha, ela era normal, esse paciente piorou, eu repeti a bainha, ela alterou, e eu quero fazer uma salina hipertônica e ver se melhorou. Vale? Não. E aí? Não, por que não? Quer fazer salina hipertônica e ver depois se melhorou? Bainha tá 6. Salina hipertônica, quero ver uma bainha de 2. Uma bainha que sumiu. Então ela fica alterada para sempre. A bainha nunca mais volta. Seu José, aos 10 anos, bateu a cabeça. E aí a bainha dele aumentou. Aos 97, seu José ainda era um cara bainhudo. Eu concordo 100% com você, viu? Eu tô brincando. Mas você tá perfeito, assim. Então, o que a gente viu aí, realmente, talvez, na anatomia, seria que talvez aquelas próprias trabéculas pudessem interferir nessa movimentação. Concordo 100%. Então, aqui, KT colocou. A bainha do nervo óptico altera com o aumento da pique, porque é revestida de dura mater e aracnoide, em contiguidade com a circulação licórica. Imagino que se a circulação do líquor é livre, se aumenta a pressão craniana, o líquor vai se deslocar. É isso que a gente discutiu. Mas ela é livre, mas não 100% livre. Então ela é livre a ponto de que realmente ela consegue se distender, como todos vocês colocaram.
Só que como ela tem essas traves e essas trabéculas, talvez aquela distensão para voltar não seja tão rápido. Não quer dizer que ela não volta. Talvez o menino de 10 anos, aos 97, ela já tinha voltado. Agora, assim, então quer dizer que a gente pode reavaliar ele após 87 anos? Qual que seria o timing para isso? Então, como que eu vou pensar na avaliação, na variação? Então, nessa publicação de 2015, tem 18 pacientes que tiveram TCE e monitor de pique. E eles queriam avaliar variações de pique e variações do ultrassom de bainha. Então, se for ver aqui, ó, ICP, tá? Então, a pique. O paciente estava lá, elevou a pique, baixou a pique. Aí, como é que ficou a bainha? A bainha subiu e caiu. Putz, ela foi dinâmica. E aí, com perdão da palavra, fudeu. Então, talvez ela seja boa. Então, a gente pode usar ela de maneira dinâmica. Só que você tem outras publicações que falam contra isso. Então, nessa publicação do Critical Care de 2012, 603 medidas foram feitas em 73 pacientes para conseguir justamente identificar essas variações de pique e ultrassom. E aqui, primeiro, eles queriam saber, a bainha é boa para identificar a pressão intracraniana aumentada? E ela é aquilo que a gente falou. Então, a área embaixo da curva, a curva ROC, tem lá a sensibilidade de 95% e 97%. Então, putz, para identificar aumento da pique, ela é boa. Tá? Ela vai ser útil. No entanto, quando eu quero usar uma definição de, bom, e se essa bainha, essa pressão intracraniana, subiu, passou de 20 e voltou a cair cerca de 10 milímetros de mercúrio, ou seja, o quão útil ela foi para detectar essa variação? Qual que foi a sensibilidade e especificidade para detectar essa variação de 10 milímetros de mercúrio? Que é o que a gente quer quando a gente faz uma hipertônica, hiperventila, tudo bem? Então, o quanto que ela foi boa? Aí vocês conseguem ver que, embora a sensibilidade ainda seja boa para definir que ela subiu, identificar quem variou, ela já começa a perder muito. Isso já cai para em torno de 70%, então já não é mais tão interessante para identificar variações. Aí você fala, pô, Pedro, mas isso é tipo a medicina, né? Porque uma hora sai um estudo positivo, uma hora sai um estudo negativo, aí alguém fala que é bom, aí alguém fala que é ruim. Na verdade, assim, talvez variações abruptas, que você não tem tanta distensão da cápsula, medidas imediatas, você consegue. Mas você nunca vai saber quem que é aquele paciente que isso já foi o suficiente para deformar a bainha e o quanto que essa variabilidade não vai ser rápida. Então, é difícil você usar ela de maneira aguda. Talvez você pode usar como valor preditivo positivo. Então, você fez uma medida e caiu, legal, ela caiu. Agora, você fez uma medida e não caiu, não quer dizer que não tenha reduzido a pique, mas não teve tempo ainda da bainha voltar ao normal. A Tê está com uma sobrancelha muito enrugada. Foi? É o que era o SAIF? SAIF, ele chamava de a capacidade... qual que era o critério de SAIF? Era de você ter uma variação da pique em mais de 10 milímetros de mercúrio. E o quanto que a bainha era capaz de diagnosticar isso. E eles viram a acurácia da bainha e identificaram essa variação da pique em mais de 10 milímetros de mercúrio. Era de cima para baixo. Era de cima para baixo. Não, era do valor de corte deles de alterado. Então eles fizeram o valor de corte. É porque no final das contas, quando você faz uma coisa que é contínua, você em geral tende a colocar um valor de corte que você acha adequado. Nesse caso, eu acho que o cara, teve hipertensão intracraniana, aí eu ele tratei eu repetir, será que a variação não? Será que é o corte mesmo? Muito mais não, esse assim, eu poderia ter um paciente que foi para 24, então a sua pergunta, só porque tem esse trem aqui, a pergunta é, será que ao invés de eu ver um valor absoluto de variação de 10 milímetros de mercúrio, se não seria interessante uma normalização ou variações menores? Porque talvez ele possa ter ido de 23 para 18 e não deu 5, e aí o cara que foi esse cara não foi diagnosticado como variação, então talvez o número absoluto da variação e não um delta fixo, é isso que você quer dizer? Não é isso que você quer dizer. Para o desenho de estudo, eles definiram que variações acima de 10 milímetros de mercúrio eram variações importantes e que isso seria interessante da bainha diagnosticar. E avaliaram qual que foi a acurácia do ultrassom de bainha em perceber essas variações de 10 a pique. Então, eles pegaram pacientes que tiveram variações de 10, um paciente subiu a pique, teve alguma medida e variou mais do que 10. E avaliaram a bainha nestes pacientes. E foi ruim para avaliar, para diagnosticar. É possível que eu pudesse ter desenhado o estudo de maneira diferente? Olha, eu quero ver a capacidade de, se variou 3 milímetros da bainha, isso se correlaciona com 10 de pique, 20 de pique, mas não foi o objetivo desse estudo. Tá? Só um exemplo que ele coloca aqui, uma paciente de 66 anos, que retirou a DVE, a pique subiu para cima de 50 milímetros de mercúrio, que tinha tirado a DVE, mas não o catéter, e a bainha estava aqui de 0,55,
que era aumentada pela avaliação deles, que era em torno de 0,5. Eles colocaram nova DVE e 20 minutos após o procedimento, a PIC dela caiu para 10. Foi feito a medida e a bainha seguia de 0,53, que era acima do corte deles. E aí, na sequência, após 4 horas do procedimento, a PIC permanecia em 10 e a bainha estava de 0,4. Ou seja, se fosse nosso paciente de 10 anos que teve o TCE, aos 97 acho que teria sim normalizado. Mas lembrar que pode ter uma reversão tardia. Então, talvez não seja adequado para fazer grandes intervenções imediatas. Quer medir? Mede. Se variou, isso é interessante. Se não variou, cuidado com a informação que isso te traz. Tá bom? Então, ponto-chave. É um exame simples, não invasivo, beira-leito. Cuidado com lesão ao paciente. Não vamos tirar o olho de ninguém, não vamos descolar a retina de ninguém. Menor que 5, beleza, fico mais tranquilo. Acima de 6, fico bem preocupado. Meiuca, tem que pensar o que fazer. Bainha do nervo óptico, ultrassom da bainha é, na verdade, um exame complementar que deve ser usado junto com outros exames em associação. Tem uma boa acurácia para detectar a hipertensão intracraniana, mas é pior para avaliar medidas terapêuticas ou para avaliação seriada, então use aí com essas limitações de que talvez não seja adequado para definir sua intervenção. Justo? Acabou. Alguma dúvida? Por isso tá cheio de um monte de gente cega ali.